Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando das Escrituras. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos falando sobre passagens polêmicas da Bíblia, né? E hoje nós vamos começar a iniciar essa série falando sobre Saul e a feiticeira de Endor. Então eu vou estar falando aqui a minha posição, né, segundo as Escrituras, mas é uma posição minha, né? Você não é obrigado a concordar comigo, né? Mas eu creio que eu estou falando, que eu vou falar aqui para os irmãos está de acordo com a Bíblia. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem aí para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos o texto, né? Lá de 1 Samuel, para nós podemos ler junto, né, a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Só um minutinho. Compartilhando aqui com os irmãos a palavra do Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Só um minutinho. Aqui está, né, irmãos? Então, vou ler com os irmãos aqui, 1 Samuel, né, capítulo 28. Vamos começar a leitura. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Só um minutinho. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse: A Saul, vejo deuses que sobem da terra. Versículo 14. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? O que o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão.
e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Continuando, né? Versículo 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, porém um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e assentou-se sobre sua cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e matou, e tomou farinha e amassou e a cozeu, e em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados. E comeram depois, levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Agora, irmãos, terminando a leitura aqui de 1 Samuel 28, agora nós vamos ver aqui algumas passagens onde Deus abomina a consulta aos mortos. Né? Vamos ver aqui algumas passagens. Deuteronômio 18, de 10 a 12, que diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, e não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Segundo Reis 21, 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então aqui está falando sobre o rei Manassés. Né? E por último, Isaías 8, 19, que diz: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Então, irmãos, nós temos aqui, né? Só um minutinho que agora eu vou voltar aqui, irmãos. Vou voltar aqui para a tela normal, né? Só um minutinho. Vou voltar para a tela normal aqui para a gente continuar conversando. Só um minutinho. Só um minutinho. Isso, glória a Deus, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo da palavra do Senhor, né? Então, nós lemos aqui as passagens, né, que falam onde que Deus abomina a consulta a necromantes, a feiticeiros, né? E agora nós vamos passar, então, a análise, né, de 1 Samuel 28. Então, irmãos, em 1 Samuel 28, nós encontramos um incidente, né, de uma certa médium, né, que foi usada pelo rei Saul para predizer, né, sobre a sua batalha contra os filisteus. Né? Então, a gente sabe que Saul já teve dificuldades em ouvir a voz de Deus, né?
ele buscou por uma médium, né? Uma mulher com um espírito maligno para poder fazer um trabalho para ele. Mas Saul, ele sabia que isso era abominável ao Senhor. Tanto que ele mesmo havia expulsado os médiuns, né, cartomantes da terra. Mas ainda assim ele está agora pronto para ir fazer o que é detestável ao Senhor, né? Que é a questão de fazer contato com uma médium. E dessa forma, né, se Saul se comportar dessa forma, certamente, né, Deus não vai responder a Saul, né? Então, irmãos, a gente vê nessa passagem, então, que o diabo, ele conhecia as fraquezas do exército israelita. O diabo, ele sabia que eles estavam temerosos, o exército estava temeroso. Ele sabia também, seguramente, os pontos negativos lá do acampamento israelita, né? Que provavelmente estavam temerosos, né? Prontos para fugirem ante os seus inimigos. Quando a gente vê lá em 1 Samuel 28:5, diz assim, ó, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Então imagina, né? Se o rei estava com medo, que dirá o povo, né? Então isso aqui, irmão, já era um retrato de que a derrota de Saul seria certa, né? Então tudo indica que foi um espírito demoníaco fingindo ser Samuel quem apareceu a Saul, né? E passou as informações que seu fim estava perto, né? Que o fim de Saul estava perto, né? Então a Bíblia, irmãos, ela menciona a existência de anjos maus, né? Anjos maus que assumem a identidade de pessoas que usadas por esses anjos maus, elas revelam algo que pode ser verdadeiro ou não, né? Confundindo as pessoas. Por exemplo, lá em Atos 16, nós temos algo parecido, né? Atos 16, a partir do 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos Deus Altíssimo. É um espírito de adivinhação, né, que estava falando a verdade, mas que ao mesmo tempo estava confundindo ali a pessoa de Paulo, né, e os servos, né, que acompanhavam Paulo, né? Então, ou seja, é um anjo mau, né, que revela algo verdadeiro só para trazer confusão. Aí lá em 1 Samuel 16, versículo 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Lá em 1 Samuel 28:6 diz assim: 1 Samuel diz que Deus, né, ele já não lhe respondia por nenhuma das formas, né? A gente acabou de ler agora há pouco, né? Lá em 1 Samuel 28:6 fala que Deus não respondia a Saul de nenhuma forma, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Deus não lhe respondeu pessoalmente, né? Deus não respondeu a Saul pessoalmente, dando sonhos a Saul. Deus poderia trazer a revelação sacerdotal, né? No caso do Urim, que o Urim ele apontava para o sim ou não, ou poderia apontar para o pode ir ou não pode ir. Porque nós sabemos que o Urim e o Tumim, eles não detalhavam as coisas, né? Mas Saul não teve a resposta. Saul também não teve a resposta de Deus por meio dos profetas, que eram as pessoas que traziam as revelações de Deus para o povo. Então veja bem, né, que essas eram que as formas tradicionais pelas quais Deus respondia na antiga aliança, né? Bom, ora, se Deus ele não respondeu pelos métodos tradicionais, né, certamente Deus não iria responder a Saul pelos métodos, né, que Deus mesmo condenava na sua palavra, né? Quando nós acabamos de ler a respeito disso, né? Os versículos que nós lemos anteriormente, né? Como Deus ia trazer uma resposta para Saul, sendo que Saul estava usando um método que era condenado por Deus, né? Então, observemos bem que quem contou essa história, irmãos, aqui na palavra de Deus, foram os dois servos de Saul, que inclusive o servo de Saul, ele indicou uma pessoa e indicou o lugar onde a mulher morava, né?
passado alguns dias, Saul morreu. Ou seja, Saul não poderia ter contado essa história, né? Essa história provavelmente ela foi contada pelos dois servos de Saul. Por quê? Porque os próprios servos sabiam quem era a pessoa, sabiam o lugar onde que a mulher morava, e passado alguns dias Saul morreu. Então Saul ele não iria contar também essa história, por quê? Porque isso aqui implicaria uma consequência séria, né, para a vida dele. Né? Então certamente ele não ia contar essa história. E era proibido em Israel consultar médiuns, né? Portanto, só depois da morte de Saul, né, é que essa história foi contada pelos dois servos que acompanharam Saul. E aí, lá em Samuel 28, do 7 a 8, diz assim: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que se vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então os dois servos já sabiam, né, onde a mulher morava. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com dois homens. E de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então, irmãos, quando nós vamos lá para 1 Samuel 21:7, né, 1 Samuel 21:7 nos dá uma pista de quem seriam esses servos aqui. Né? Em 1 Samuel 21:7 diz assim: Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, o Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Então, esse Doeg, ele era servo de Saul, né? Ele era de outro país, né? Com certeza supersticioso, né? Porque mesmo em períodos de perseguição aos médios, né? Eles sabiam, né, onde os médios residiam. Né? Então, esses servos aqui eram um período de perseguição, né, aos necromantes, aos feiticeiros, mas mesmo assim, esses servos eles sabiam onde residiam, né, as necromantes. Né? E, de certa forma, eles até protegiam, né, essas pessoas. Né? Tanto é que esses servos indicaram de imediato uma médium, né, lá de Endor. Né? E lá em 1 Samuel 22, versículo 9, diz assim: Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. Então nós descobrimos aqui nessa passagem que esse homem Doeg, né, ele contou o segredo de Davi para Saul. Por quê? Por causa disso, né, Saul ele mata todos os sacerdotes de Nobe por eles terem abrigado Davi. Né? Então, nós concluímos aqui, irmãos, até aqui, que o relato feito pelo servo de Saul, né, é uma prova de que a aparição de Samuel não foi autêntica. Né? Mas aprove a Deus, né, manter essa história nas Escrituras para o nosso ensinamento. Então, por que Deus deixa um tipo de história dessa? É para nos ensinar. Né? Então, irmãos, só depois da morte de Saul é que essa história ela foi contada, então, pelos dois servos que acompanharam, né, Saul até a residência lá da feiticeira de Endor. Então, a médium, né, nós vimos lá na passagem que ela ficou com medo, né, quando descobriu a identidade de Saul. Por quê? Porque Saul estava disfarçado, né? Mas Saul deu a ela garantia de que nada ia acontecer a ela. E a mulher, então, né, por causa disso, ela dá início à sessão pedindo a presença de Samuel, né, a pedido de Saul. Né? A passagem não diz que Saul viu a Samuel. Né? Saul não viu o Samuel, né, que se manifestou. No versículo 7, né, de 1 Samuel 28, diz: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então nós vemos aqui nesse versículo aqui o espírito de feiticeira, né? Que lá no hebraico, né, significa aquele que tem o espírito familiar, né? Uma necromante, uma médium, né? Essa expressão lá no hebraico, né,
ela tem esse sentido, né, de aquele que tem um espírito familiar, uma necromante, uma médium. Então, irmãos, em momento algum da Bíblia, em momento algum, a Bíblia diz que Saul viu o profeta Samuel. Lá no versículo 14 diz assim: E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Prostrou, né? Ou seja, Saul ele entendeu, né, que os deuses que subiam da terra, né, sendo que um deles era ancião e estava envolto numa capa, era Samuel. Ele entendeu que era isso, né? Mas quem disse que estava vendo alguma coisa era a mulher, né? Saul simplesmente acreditou nas declarações da mulher, né? Então, vamos analisando o versículo 19 agora, né? O versículo 19 diz assim: E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então, essa daqui é a profecia do falso Samuel, né? Durante a sessão lá de Endor, a mulher percebeu, com certeza, ela percebeu o medo de Saul, né? De que seu fim era iminente, né? O fim de Saul era iminente. Então, não era preciso ser uma estrategista de guerra para poder prever a derrota de Saul, né? E de Israel diante dos filisteus. Qualquer pessoa perceberia a situação difícil em que se encontrava o exército judeu. Então, essa profecia do versículo 19, que nós lemos, acabamos de ler agora há pouco, ela não se cumpriu na íntegra, né? Por quê? Primeiro, Saul ele não foi entregue na mão dos filisteus, né? Saul se suicidou. Quando a gente vai lá para 1 Samuel 31, 4, diz assim: Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então a primeira parte, né? Saul não foi entregue na mão dos filisteus. Saul se suicidou. Segundo lugar, o corpo de Saul ele foi recolhido no campo de batalha. Lá em 1 Samuel 31, versos 11 a 13, diz assim: Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Saul foi cremado, né, pelos homens de Jabes de Gileade e não pelos filisteus, né? Em terceiro lugar, né, nem todos os filhos de Saul morreram, né, porque Saul ele tinha 6 filhos, né? Lá em 1 Samuel 31, versículo 8, diz assim: Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Então, 3 filhos de Saul morreram e os outros 3 permaneceram vivos. Quando a gente vai lá para a 1 Crônica 10, versículo 1, diz assim: E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Então, quais foram os 3 filhos de Saul que foram mortos? Jonatas, Abinadab e Malquizua. Esses 3 filhos de Saul foram mortos. Agora, quando a gente vai lá para a 1 Crônicas 8:33, diz assim: E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal, né? Então aqui aparece um filho que não foi morto, que é Esbaal, né? Então aqui a passagem está mostrando um dos filhos de Saul que não foi morto. Quando a gente vai lá para 2 Samuel 21:8, diz assim:
Mas o rei, né, no caso aqui Davi, mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Então aqui apareceu mais 2 filhos de Saul, né? Armone e Mefibosete, que também não foram mortos, né? Ou seja, totalizando aqui 6 filhos homens de Saul, né? E a passagem ainda fala de uma filha mulher, né? Como as mulheres não eram contadas, né? Mas a passagem aqui ainda menciona mais uma filha de Saul, que era Merabe, né? Então, irmãos, qual a conclusão que nós tiramos então, né? Nós podemos constatar então, né, que tudo não passou de uma artimanha, né? Uma artimanha do diabo, né? Porque não foi Samuel quem manifestou, né? Lá no versículo 19 diz assim: E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Irmãos, vamos raciocinar aqui, né? Suponhamos, né, que alguém diga que realmente foi Samuel, né? Vamos partir desse pressuposto, que foi realmente Samuel quem apareceu. Então, nesse caso aqui, como pode o profeta Samuel, que está lá no seio de Abraão, falar para Saul que se suicidou, que Saul vai estar no mesmo lugar onde Samuel está, né? Então não faz muito sentido, né? Saul, né? Ele está no local de tormento e não no seio de Abraão, né? Então, se a gente entender que foi realmente Samuel, né? Samuel, ele lá no seio de Abraão, né? Ele fala que Saul vai estar com ele lá no mesmo lugar, né? Sendo que Saul se suicidou. Então não faz muito sentido isso aqui, né? Lá em 1 Crônicas 10, versículo 13, é muito claro, né, quando diz assim: E assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então, irmão, Saul, então, né, ele foi castigado, né, por tal atitude, ele suicidou-se, né, morrendo em pecado em nome de Deus. Saul morreu distante de Deus e ainda sendo atormentado por um espírito maligno. Então, irmãos, essa é a conclusão, então, né? A conclusão do estudo dessa passagem, né? É uma passagem polêmica, né, da feiticeira de Endor. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, as nossas explicações aqui. Caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo se você pensa de uma forma diferente, né, você pode colocar aí nos comentários, né? Nós vamos estar também, vamos ler, né, o que você escreveu, dar nossa opinião também, né, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Nós vamos ter aí outras passagens polêmicas também, nós vamos estar estudando, vamos estar aqui falando para os irmãos, né? E se você gostou aí desse vídeo, deixa aí seu joinha, seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? E obrigado aí mais uma vez. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.